Bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai fazer uma viagem, imaginária, claro, para as montanhas remotas da Etiópia, mas não para buscar ouro, sabe? Ou relíquias perdidas no sentido tradicional. A gente está atrás de algo, talvez, ainda mais valioso: palavras. Palavras que, segundo algumas fontes bem interessantes, podem ter sido ditas por Jesus. Naquele período curto, sabe? As últimas horas de liberdade dele, entre a última ceia e a prisão. Um intervalo meio, sei lá, enigmático, né? O que será que aconteceu ali? Esse é o nosso foco hoje. Os manuscritos etíopes. E o que eles podem, talvez, nos mostrar sobre ensinamentos de Jesus que ficaram, bom, de fora da história oficial que a gente conhece. A ideia aqui é mergulhar nas fontes que temos, né? Pesquisas sobre textos antigos, tipo o Quebra-Nagast, os Evangelhos de Garima, para entender não só a idade incrível desses documentos, mas também o que eles têm de diferente. Falo de profecias, de um conhecimento mais interior, de um papel diferente para Maria Madalena. E claro, porque isso tudo ainda importa, né? Hoje em dia. Para começar, é bom dizer, esses manuscritos não são tipo uma coisa que acharam ontem numa escavação. Eles fazem parte de uma das tradições cristãs mais antigas e, olha só, continuamente preservadas do mundo, guardados pela Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo, um nome que, aliás, já diz muito, né? Tewahedo significa unificado, refletindo a teologia deles sobre a natureza de Cristo. Tudo isso em mosteiros super isolados como o de Abba Garima, verdadeiros cofres do tempo lá no alto das montanhas. E esse ponto do isolamento, olha, é fundamental, é a chave de muita coisa. Enquanto lá no Mediterrâneo, na Europa, o debate teológico pegava fogo, né? Disputa de poder, concílios definindo o que entrava e o que não entrava na Bíblia, a Etiópia, meio que protegida pela geografia, pela cultura própria, conseguiu manter vivas tradições e textos que chegaram lá muito, muito cedo. A datação por radiocarbono dos Evangelhos de Garima, por exemplo, que foi confirmada por laboratórios de ponta, como o de Oxford, é impressionante. Ela coloca esses livros ali entre os séculos IV e VI. Mas, atenção, algumas páginas, os folhos, podem ser ainda mais antigas, talvez do século III. Século III? Nossa, isso é muito cedo. Exatamente. E aí vem o ponto crucial. Isso é antes de momentos decisivos como o Concílio de Nicéia, lá no século IV. Nicéia foi o primeiro grande esforço para unificar a doutrina cristã sob o Império Romano, né? E depois veio Constantinopla, que meio que consolidou isso. Então, o fato desses textos serem anteriores sugere muito fortemente que eles podem representar um cristianismo, digamos, mais próximo das origens, menos influenciado por essas padronizações que vieram depois, sabe? E pelo controle da igreja que estava se centralizando em Roma. Faz sentido. Uma vertente mais crua, talvez. Pode-se dizer que sim, e some a isso a conexão antiga e fortíssima entre Etiópia e Jerusalém. Está lá no Quebra-Nagast, que é um épico fundamental para eles. Ele narra a história da rainha de Sabá, do rei Salomão, e a lenda da Arca da Aliança indo para a Etiópia. Essa conexão histórica desde o reino de Axum, com rotas comerciais, religiosas, facilitou a chegada direta de tradições e textos cristãos bem primitivos lá. Ok, então temos textos muito antigos, preservados de forma independente. Vamos abrir essa caixa, então. O que eles têm de tão diferente assim? A ideia que parece vir das pesquisas é que eles guardam ecos de conversas mais íntimas de Jesus, né? Especialmente naquelas horas finais mais tensas. Diálogos que simplesmente não estão nos evangelhos que a gente conhece, os canônicos. Exatamente esse o coração da questão. Segundo as fontes que analisam esses manuscritos, não estamos falando só de pequenas variações de palavras ou traduções. As pesquisas indicam fragmentos, às vezes até trechos inteiros, que descrevem ensinamentos bem específicos de Jesus por seu círculo mais próximo. E o mais surpreendente, talvez, alertas proféticos muito detalhados. Segundo esses manuscritos, Jesus teria previsto, assim, explicitamente como a mensagem original dele seria distorcida. Distorcida? Como assim?
manipulada, cooptada por futuras instituições humanas. Instituições que usariam o nome dele, mas muitas vezes buscando poder, controle, em vez daquela libertação espiritual que ele pregava, sabe? Um exemplo que muita gente até conhece pelos evangelhos canônicos mesmo é a profecia da destruição do Templo de Jerusalém, que aconteceu lá em 70 depois de Cristo. Sim, essa é conhecida. Mas os textos etíopes, pelo que os estudos indicam, vão bem além disso. Eles descrevem um padrão que se repetiria. Jesus teria antecipado que estruturas religiosas criadas em nome dele, mesmo dizendo segui-lo, acabariam se corrompendo por dentro, se afastando da essência dos ensinamentos sobre o reino interior, sobre a conexão direta com o divino. Uma espécie de ciclo, sabe? Ascensão e queda, baseado na fidelidade à mensagem original. Que coisa forte isso. E o Kibra Nagast, que a gente mencionou, também é citado como uma fonte que guarda tradições sobre um testemunho final de Jesus. Nesses relatos, ele teria detalhado como a verdade mais profunda da missão dele ficaria oculta por um tempo, guardada em lugares seguros, a Etiópia sendo um deles, até chegarem os tempos sinalizados, um período no futuro em que essa sabedoria viria à tona de novo. Imagina só aqueles monges etíopes isolados por séculos, copiando e recopiando fielmente textos, talvez sem nem entender o significado completo, mas preservando para um futuro distante. É uma imagem poderosa mesmo. E aí a gente entra num ponto que parece central: a gnose. Muitos desses ensinamentos privados, segundo as fontes, giram em torno desse conceito de gnose, conhecimento interior. O que isso significa nesse contexto etíope antigo? É diferente do gnosticismo que a gente ouve falar? Olha, o ponto-chave aqui, segundo quem interpreta esses textos, é que gnose, nesse contexto, não é sobre acumular saber intelectual, teologia, é sobre uma experiência direta, transformadora do divino. Um despertar espiritual que acontece dentro da pessoa, aqui e agora. Experiência direta. Isso. A mensagem central, que aliás ecoa frases encontradas lá nos textos de Nag Hammadi no Egito. Aquela biblioteca incrível achada em 1945, né? Essa mesmo. A mensagem é: o reino de Deus está dentro de vós. A ideia é que cada pessoa carrega uma centelha divina. E o caminho espiritual é reconhecer, despertar essa conexão interior. Ok, mas se a ideia é tão empoderadora, por que ela teria sido deixada de lado ou até suprimida pela corrente principal do cristianismo? Boa pergunta. A resposta talvez esteja justamente no poder revolucionário dessa ideia. Pensa bem, se a conexão com o sagrado é interna, acessível a todos, a necessidade de intermediários, padres, bispos, toda uma hierarquia, fica radicalmente questionada, né? Ah, claro. Ameaça a estrutura. Exatamente. Essa visão de uma espiritualidade direta, não mediada, era um desafio frontal à autoridade da Igreja que estava se consolidando, principalmente depois da aliança com o Império Romano. A gnose, nesse sentido, não era só uma doutrina. Era uma ameaça existencial para a estrutura de poder que estava sendo montada. Entendi. Faz todo sentido. E as fontes que analisam os manuscritos etíopes sugerem que eles, assim como alguns textos gnósticos lá do Egito, mencionam práticas específicas ensinadas por Jesus para cultivar essa gnose. Coisas como quietude interior, meditação, silêncio contemplativo, práticas de introspecção, né? E o ponto crucial: esses textos também teriam avisos de Jesus. Avisos de que quem buscasse esse caminho direto seria incompreendido, perseguido e muitas vezes acusado de heresia, justamente por aquelas estruturas de poder religioso que ele mesmo previu que surgiriam. Quase uma profecia que se cumpre sozinha. Falando em figuras que tiveram seus papéis meio que reescritos pela história, Maria Madalena parece ter um lugar especial nesses manuscritos etíopes, né? Bem diferente da imagem da pecadora arrependida. Sim, a imagem que emerge das fontes sobre os textos etíopes e que, olha, encontra paralelos fortíssimos no Evangelho de Maria lá de Nag Hammadi, é radicalmente diferente.
Ela não é só uma seguidora devota, uma figura secundária. Pelo contrário, é retratada como uma líder espiritual mesmo, por direito próprio, uma mestra, talvez a discípula que tinha a compreensão mais profunda dos ensinamentos mais esotéricos de Jesus. Uma líder espiritual, isso é bem diferente. Muito! Ela é descrita como participante ativa naquelas conversas finais, cruciais. E segundo algumas tradições preservadas lá na Etiópia, Jesus teria confiado a ela a tarefa de guardar e transmitir, justamente, os ensinamentos sobre a gnose, o conhecimento interior. Incrível! E por que essa visão dela foi tão apagada? Olha, a marginalização da Madalena e de outras mulheres líderes no início do cristianismo parece ser resultado direto das disputas de poder, né? E da crescente patriarcalização da igreja. Esse processo ficou muito mais forte depois que o cristianismo virou a religião oficial do Império Romano. A estrutura hierárquica masculina de Roma foi meio que projetada na igreja. E aí textos ou tradições que mostravam mulheres em posições de autoridade espiritual foram, sistematicamente desacreditados, alterados ou simplesmente suprimidos. Entendi. Uma questão de poder mesmo. Em grande parte, sim. Mas na Etiópia, que estava relativamente isolada dessas pressões político-religiosas diretas de Roma, essas memórias alternativas sobre o papel da Madalena e de outras mulheres conseguiram sobreviver. E essa ideia de um círculo maior de discípulos vai além da Madalena, certo? Sim, vai além. Os evangelhos canônicos mencionam rapidinho os 70 discípulos que Jesus enviou em missão, né? Além dos 12 apóstolos mais famosos. As tradições etíopes, segundo os estudos, dão muito mais peso para esse grupo. Sugerem que eram alunos avançados e que incluíam não só judeus da Galileia e Judéia, mas também africanos, especificamente etíopes que moravam ou visitavam Jerusalém na época, e também outras mulheres importantes, como Salomé, Susana, Joana, nomes que até aparecem nos evangelhos, mas cujos papéis foram muito diminuídos na narrativa padrão. Que interessante. Lá na Etiópia, a memória delas como participantes ativas teria sido preservada com mais força. Essa ideia de um grupo maior, mais diverso, com pessoas diferentes, guardando aspectos diferentes dos ensinamentos, parece até uma estratégia, né? Possível estratégia deliberada de Jesus ao confiar partes diferentes da mensagem a grupos e pessoas diferentes. Uns focados no público, outros no privado, uns na Judéia, outros voltando para a Etiópia, para o Egito. Ele poderia estar garantindo que a mensagem completa sobrevivesse, sabe? Com mais resiliência. Tipo um backup distribuído. Isso, um backup distribuído do conhecimento essencial. Se uma corrente fosse perseguida aqui, ou uma tradição se perdesse ali, outras poderiam sobreviver em outro lugar, garantindo que a totalidade da mensagem pudesse, quem sabe, um dia ser reunida novamente. Então o que a gente tem aqui não são só uns achados isolados na Etiópia, são peças de um quebra-cabeça maior que está começando a se encaixar, é isso? Perfeito. Quando a gente olha para fora da Etiópia, é a convergência que torna tudo isso tão convincente, tão plausível. As informações dos manuscritos etíopes não estão sozinhos no mundo. Elas se alinham de um jeito impressionante com as descobertas de Nag Hammadi, no Egito, e dialogam até com o contexto que os manuscritos do Mar Morto revelaram aqueles documentos judaicos ainda mais antigos que mostram a diversidade religiosa e as expectativas messiânicas lá na Judéia do tempo de Jesus. Várias fontes apontando para a mesma direção. Exato. O que a gente vê são conjuntos de textos preservados de forma independente em lugares e culturas diferentes por quase 2000 anos, apontando numa direção parecida. E as semelhanças são muito específicas para ser só coincidência, sabe? A ênfase na gnose, no conhecimento interior como chave, o papel central de liderança da Maria Madalena, as profecias sobre a corrupção futura da mensagem por instituições humanas, copta e na Etiópia ortodoxa compartilham elementos tão distintivos e que não estão no cânone oficial. A explicação mais provável para muitos estudiosos é que ambas beberam de uma fonte comum. Os ensinamentos originais? Provavelmente. Os ensinamentos originais de Jesus e do seu círculo íntimo,
antes das grandes edições, filtros e uniformizações que vieram com os concílios e a Igreja Imperial. E isso nos leva de volta àquelas profecias sobre os tempos derradeiros ou tempos sinalizados que aparecem nesses textos. Talvez a interpretação mais interessante não seja a de um fim do mundo literal, apocalíptico, Mas sim o fim de um ciclo. Um ciclo de obscuridade, de ignorância. E o início de uma era de revelação, de despertar espiritual coletivo. Um despertar marcado justamente pela redescoberta e divulgação desses conhecimentos ocultos, pelo questionamento das narrativas históricas estabelecidas. Um fenômeno que, se a gente parar para pensar, descreve muito bem o nosso tempo atual, né? Com acesso à informação, interesse crescente por espiritualidades mais diretas. É uma perspectiva interessante essa. O tempo se cumprindo agora. E vale sempre lembrar, não estamos falando só de lendas, de folclore, de tradição oral vaga. A datação científica dos evangelhos de Garima, por exemplo, dá uma base material arqueológica, confirma a idade extrema desses manuscritos etíopes, coloca eles lá nos primeiros séculos da era cristã, na mesma época de muitos textos que formaram o Novo Testamento. Certo. Então, resumindo nossa análise de hoje. As fontes sobre os manuscritos etíopes, esses tesouros guardados por séculos, sugerem um cristianismo primitivo talvez bem mais rico, mais complexo do que a gente imaginava. Apontam para possíveis ensinamentos de Jesus sobre o conhecimento interior, a gnose como caminho direto para o divino, contém profecias atribuídas a ele sobre a corrupção das instituições que surgiriam em seu nome, algo bem forte, e revela um papel muito mais central, mais ativo para figuras como Maria Madalena e um círculo maior de discípulos, incluindo mulheres, africanos, histórias que foram, em grande parte, deixadas de lado na narrativa dominante. E o ponto alto, para mim, é essa convergência. O fato de que essas diferentes peças do quebra-cabeça, Nag Hammadi no Egito, os manuscritos etíopes, outras evidências que vão surgindo, estejam vindo à tona de forma tão sincronizada agora, na nossa época. Isso é algo que muita gente acha profundamente significativo. Poderia ser interpretado, quem sabe, como o próprio cumprimento daquelas profecias antigas, as que falavam da revelação do conhecimento oculto justamente nos tempos sinalizados. É como se a história estivesse se encontrando, sabe? E nos convidando a reavaliar o passado. Isso definitivamente deixa a gente com uma questão importante para pensar, para refletir depois daqui. Se esses textos antigos, guardados com tanto zelo, em lugares como Etiópia, realmente têm dimensões autênticas da mensagem original de Jesus. Mensagens que foram deliberadamente deixadas de lado ou suprimidas pelas narrativas que se tornaram as principais. Que implicações isso tem de verdade para a nossa compreensão das tradições cristãs estabelecidas hoje? Como a gente lida com isso? E, talvez numa nota mais pessoal, como é que cada um, no mundo de hoje, pode buscar uma conexão mais direta, mais autêntica com o sagrado? Talvez olhando para além das estruturas institucionais que já existem, à luz dessas possíveis revelações que vêm lá das areias do Egito e das montanhas da Etiópia. Uma boa pergunta para a gente levar. Fica aí a reflexão. Dentro de mim há um Cristo que nada pede, só que eu desperte, que eu veja a estrada. O Deus que pulsa, mistério profundo, habita o mundo, gravado em mim. O Espírito me chama, eu olho e vejo entre a sombra e a luz, surge um novo eu. Tantos espelhos a me refletir, o outro não é ninguém, apenas mais uma versão de mim. O ego se desfaz, preciso ser todos, me torno um. A essência eu sou, quer ser nenhum, a sombra eu sou, deixo o medo ir.
madrugada pede só que eu desperte, que eu veja a estrada. O Deus que pulsa, mistério profundo, habita o mundo gravado em mim, em mim. O Espírito me chama, eu olho e vejo entre a sombra e a luz, surge um novo eu. Tantos espelhos a me refletir, e o outro não é ninguém, apenas mais uma versão de mim. O ego se desfaz, preciso ser todos, me torno um. A essência eu sou, que é ser nenhum. A sombra eu sou, deixo o medo ir. Negar é viver em divisão, aceitar, caminhar entre luz e escuridão. Cada passo é revelação, cada queda é libertação. O Espírito me chama, eu olho e vejo entre a sombra e a luz, surge um novo eu. Tantos espelhos a me refletir, e o outro não é ninguém, apenas mais uma versão de mim. O ego se desfaz, preciso ser todos, me torno um. A essência eu sou, que é ser nenhum. A sombra eu sou, deixo o medo ir. Quem se conhece encontra o Pai, quem não se vê perde o seu lar. Eu sou é o caminho, a verdade e a vida. A chama eterna dentro de mim, me guia, me chama. O mundo em mim, em mim. O Espírito me chama, eu olho e vejo entre a sombra e a luz, surge um novo eu. Tantos espelhos a me refletir, e o outro não é ninguém, apenas mais uma versão de mim. O ego se desfaz, preciso ser todos, me torno um. A essência eu sou, que é ser nenhum. A sombra eu sou, deixo o medo ir.